Fala pessoal, boa noite. Eu gosto de fazer vídeos fazendo analogias com a área minha de atuação, que é a medicina. Eu sou médico, atuo em urgência e emergência, fazendo plantão em pronto-socorro, e gostaria de comentar um assunto que é o seguinte: a medicina, principalmente na atenção básica, a gente costuma dividir as ações desse serviço, que a gente pode dividir em 3 pontos fundamentais, que é a prevenção em relação a doenças, né? Prevenção, diagnóstico e tratamento precoce e reabilitação. Bom, que vem a ser a prevenção? A prevenção, a gente pode imaginar o seguinte: existem fatores de riscos que podem fazer com que o indivíduo exposto a eles desenvolva alterações orgânicas que venham a culminar na presença de uma enfermidade. Então, esses fatores de risco, nós podemos atuar inibindo a relação entre esses fatores de risco com o organismo para evitar o aparecimento de doenças, desenvolvimento de patologias. Bom, dentro da prevenção, a gente afasta esse agente lesivo para evitar doenças. Isso é uma ação bastante importante, que eu gosto bastante, é onde você previne uma agressão e previne o desenvolvimento da doença em si, beleza? Então essa é a prevenção. Diagnóstico e tratamento precoce. Uma vez que esse indivíduo esteve submetido à ação desses agentes agressores, a presença de fatores de risco, não foi inibido, permaneceu por um período determinado, capaz de produzir alterações orgânicas, e o paciente venha a desenvolver uma doença específica, nós devemos atuar no diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Por quê? Nesse momento, nós temos que fazer o diagnóstico o mais rápido possível, identificar a doença e tratar de forma apropriada, para evitar que essa doença afete a um nível em que vai produzir 2 desfechos: ou a morte, né? O paciente vem evoluir a óbito, ou sequelas irreversíveis. Então, vamos fazer um diagnóstico mais rapidamente possível e o tratamento oportuno e precoce para evitar que a lesão produzida por essa enfermidade cause sequelas nesse indivíduo, beleza? Uma vez que esse indivíduo não conseguimos evitar o contato com fatores de risco, falhamos na prevenção, não conseguimos fazer ou um diagnóstico precoce ou um tratamento oportuno adequado, por diversos motivos. Se a gente for discutir isso, que levamos horas e horas discutindo, seja por falta de aderência ao tratamento, seja por retardo no diagnóstico, seja por tratamento equivocado, seja por falta de medicações, etc. Então, o paciente sofreu uma agressão, esteve exposto a fatores de risco, desenvolveu a doença e desenvolveu lesões importantes que originou sequelas. Nesse momento, a única coisa que resta para a gente é mais uma ação, que é a reabilitação. A reabilitação é visada um conjunto de ações para a gente reestabelecer esse paciente. Reabilitação, ou seja, diminuir o impacto que essa doença causou nesse indivíduo, tentando recuperar algumas funções ou adaptar esse paciente para que ele seja capaz de desenvolver atividades básicas e assim poder ser inserido novamente na sociedade e poder se desenvolver e levar uma vida o menos dependente possível de terceiros e de outros mecanismos. Então essa é a reabilitação, fazer com que esse paciente possa conviver num ambiente com menor restrição possível e demandando de atenção ou de ajuda de terceiros o menos possível, para que ele possa desenvolver sua vida, beleza? Então, a sua ação, a nossa ação como médico, vai depender muito de que momento que nós estamos vendo esse paciente. Ou seja, se eu estou vendo esse paciente que é jovem, que
está sendo exposto a um fator de risco, mas não desenvolveu a doença, eu vou combater os fatores de risco para que essa pessoa não desenvolva a doença. Uma vez que eu peguei esse paciente, ele já tem histórico de exposição a fatores de risco, desenvolveu uma patologia, eu vou fazer o diagnóstico e o tratamento precoce. Esse paciente teve ação de fatores de risco, desenvolveu doença, não teve um tratamento apropriado, um diagnóstico apropriado, não teve aderência ao tratamento, evoluiu com sequelas ou com alguma limitação, eu vou atuar em restabelecer esse paciente para reintroduzir a sociedade com o menor nível de limitação e dependência possível. Isso é reabilitação. Beleza? Então vai depender do momento temporal que eu pego esse paciente e do momento da evolução da doença que a gente pega essa doença. Não tem como, pessoal. Eu utilizo as minhas redes sociais para me falar principalmente sobre saúde, mas eu gosto de comentar, todos podem perceber, sobre política. Não tem como. Eu vejo uma situação que podemos fazer uma analogia com isso. Estamos vivendo num momento onde nós fomos expostos a fatores de risco, já fomos expostos a fatores de risco, a uma ideologia que não faz bem para a sociedade, que não deu certo em lugar nenhum, que é a ideologia de esquerda, socialismo, comunismo, não deu em nenhum lugar. Todos os países comunistas tiveram regimes ditatoriais, então nós fomos expostos a isso, vacilamos, perdemos na guerra, a batalha cultural e deixamos a esquerda ganhar espaço. Então, perdemos o período de prevenção. Não tem como prevenir. Estamos vivendo a doença em si. Ele se instalou, estamos vivendo a doença, a enfermidade em si. O que acontece se nós ficarmos calados, neutro, em cima do muro? Nós vamos perder de novo a batalha, nós vamos perder o período de diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Então, o que vai restar para a gente? A previsão do ministro da Economia, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, 6 meses via uma Argentina, 1 ano e meio Venezuela. Então é questão de tempo. Se não houver ações específicas que barrem o projeto ditatorial, e abuso de poder e a miséria que está prometendo esse desgoverno do presidente atual, nós vamos evoluir para um período onde vai ter agressão orgânica do nosso sistema e vai evoluir para sequelas que talvez possa ter aqueles dois desfechos que eu falei, ou óbito, que é a destruição total, ou uma sequela importante que só poderia ser recuperada em uma reabilitação futura que demandaria muitos e muitos anos para restabelecer. Muitas pessoas falam, não, tranquilo, vamos esperar as próximas eleições que tudo vai se encaminhar bem. Já não é esse mesmo cenário, gente. O ex-governo PT, eles não tinham um sistema organizado. Eles não tinham o aparelhamento apropriado para implementar o que eles queriam. Isso demandaria tempo. Eles esperaram, conseguiram. Agora tem grande chance de ter sucesso diante de um judiciário corrompido e um executivo também corrompido e também com más intenções. Então ele tem um aparelhamento que favorece a implementação de tudo o que ele planejou, que é a instalação do comunismo aqui no Brasil. Nós estamos vivendo um período de censura, de banimento da liberdade de expressão, das liberdades individuais, perseguição política, jornais de esquerda, são manifestantes, jornais da direita, manifestantes da direita, deputados e representantes da direita, do conservadorismo, perseguidos e censurados, redes sociais que têm algoritmo em que diminui o alcance das publicações que eles identificam que sejam de direita. Então, nós estamos vivendo um momento em que perdendo uma batalha. Estamos perdendo uma batalha. Então, precisamos nos organizar, nos unir cada vez mais de forma
intensa, de forma inteligente e de união, para que nós não perdemos a batalha e não deixemos que isso avance. Já perdemos na hora da prevenção. Estamos perdendo no diagnóstico e tratamento oportuno. Vamos ver o que vai acontecer nessa reabilitação, que é restabelecer a ordem o mais rapidamente possível para evitar sequelas que possam ser irreversíveis, que poderia ser destruição total de um cidadão, ou de uma reabilitação que demoraria muitos anos para a gente conquistar. Beleza? É essa analogia que eu queria fazer. Fica aí a minha reflexão. Espero que vocês gostem. Abraço.